Bora lá, nação, grande vitória do Flamengo em cima do Criciúma, 3-0, ó, sem dó nem piedade, o Flamengo foi pra cima, Araújo, o jogador voltou muito bem na partida. Vamos juntos aqui analisar a imprensa falando aí sobre essa vitória do Mengão. Mas faz o seguinte, deixa o seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, deixe os créditos ao canal da ESPN, link na descrição como créditos. Bora para as notícias do Flamengo. Vitória do Flamengo diante do Criciúma, o Flamengo na terceira posição com 69 pontos. Uma entrevista, como sempre, no fim mais uma, muito boa, com conteúdo de vários assuntos. A história do Gabigol, se encaminhando para uma despedida, saideira, a última rodada nesse fim de semana. E uma coisa que eu acho importante, que é a história de jogar para vencer, uma vez que, se o Criciúma ganhasse, passaria o Fluminense. Gente, eu aprendi a entregar tudo num jogo, eu queria que você falasse um pouquinho. E olha, olhando o começo do jogo, o Flamengo tinha muitos problemas, né? Era praticamente um time reserva, um time bem misto do Flamengo, com mais reservas que titulares. O Flamengo tinha muitos problemas para o jogo. E o Criciúma, até o Flamengo fazer 1-0 com o Varela, o Criciúma era melhor em campo. Finalizava bem mais, tomava a iniciativa do jogo. De fato, mostrava que para ele, Criciúma, o jogo era mais importante do que para o Flamengo. Mas aí, uma jogada belíssima do Bruno Henrique para o Ayrton Lucas, um tapa de Gerson que o Bruno Henrique deu para o Ayrton Lucas, e o gol do Varela. A partir daí, o Flamengo toma conta do jogo, o Criciúma sente a pancada em mais um jogo em casa, perdendo a oportunidade e vendo o rebaixamento cada vez mais provável, né, a volta à Série B. O Criciúma sentiu o baque, o Flamengo se impôs em campo, venceu o jogo com autoridade. E o Flamengo termina a temporada e eu digo só ganhando a Copa do Brasil, porque não só foi o único troféu que ele venceu, mas eu desconsidero o Carioca nessa conversa, tá? Sobre o peso do ano do Flamengo. O Carioca não diz se o ano foi bom ou foi ruim do Flamengo. Então, além da Copa do Brasil, dos títulos relevantes, o Flamengo não só não ganhou, mas ele não disputou nenhum. O Flamengo não disputou o título do Brasileirão e não disputou o título da Conmebol Libertadores à Vera. Mas ainda assim, a percepção de final de ano é muito positiva pela maneira que o Felipe conseguiu conduzir esse trabalho. Então, acho isso. Esse é o saldo. Mesmo em um ano com apenas um troféu importante e dos troféus importantes, o menos importante que o Flamengo venceu, o evento, a novidade e o impacto Felipe Luiz, ele faz o Flamengo terminar o ano com uma percepção muito boa. Isso me parece animador para a próxima temporada. Então, hoje, mesmo com o time esfacelado, mesmo não valendo rigorosamente nada para o Flamengo, mesmo começando mal o jogo, o Flamengo conseguiu terminar muito bem a partida e vencer muito bem o Criciúma. Então, o Felipe Luiz, assim, a gente sempre toma cuidado para não exagerar nos elogios, mas essa trajetória mini do Felipe à frente do Flamengo é uma delícia de acompanhar, em todos os sentidos, assim, as entrevistas, o jogo, as escolhas, a postura. Então o Flamengo termina o ano com uma perspectiva bem legal para a próxima. Ô André, é exagero falar que se por acaso o Felipe Luiz tivesse chegado antes, o Flamengo, que não disputou esses troféus importantes de Conmebol e também de Campeonato Brasileiro, ele poderia ter chegado mais perto? Poderia ter chegado numa final de Libertadores? Essa pergunta a gente nunca vai ter, mas eu acho que não é um problema discutir sobre isso, né? Porque, concordando com o que o Gustavo falou, existe muito da imagem deixada no fim, né? Aquela impressão final de como uma equipe termina a temporada. E, de novo, não foi uma temporada da qual as pessoas que comandam o Flamengo podem se orgulhar, o elenco, né, as duas comissões técnicas que trabalharam, né, de maneira geral, quem acompanha o futebol, por causa do choque entre potencial, capacidade e aquilo que o Flamengo apresentou dentro do campo nesse ano. Mas a forma como a temporada termina, não só porque o Flamengo venceu a Copa do Brasil, teve esse troféu, né, para se agarrar nesse 2024 de irregularidades e de uma certa frustração, o que hoje a gente enxerga do Flamengo em campo, pensando que essa comissão técnica do Felipe Luiz vai continuar, independentemente de qual seja o resultado das eleições, acho muito difícil alguém, por mais que as posturas sejam diferentes e as bravatas em período eleitoral em clube, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vem comigo, esse não tá, esse eu quero, esse eu não quero. Acho muito difícil, com o final de ano que o Flamengo teve, quem quer que seja o próximo presidente, pelo menos não consultar o Felipe a respeito do desejo dele de continuar, e quem tem contrato assinado até o final de 2025, se não me engano, né, já deu a sua resposta. Então,
Eu acho que o futuro do Flamengo é com o Felipe Luiz no comando, porque ele é um técnico de poucos jogos, ele é um técnico que até meses dirigia categorias de base, mas ele parece um treinador mais experiente do que ele é. Ele soa como um técnico com mais trajetória, com mais currículo do que ele tem ainda. E ele é um cara que está dando os seus primeiros passos. Então, aquela situação, as pessoas que conhecem como as coisas aconteceram na maneira como o Felipe Luiz assumiu o time, que na conversa com ele não titubeou, ele não pediu tempo, ele topou na hora. E quem não faria isso? Talvez as pessoas nessa posição, quem quer que seja, tivessem a mesma reação. Mas ele não só topa, como ele mostra em muito pouco tempo por que ele estava tão confiante na chegada de uma oportunidade tão grande que talvez ele não esperasse ou até preferisse talvez mais um ano, um tempo maior, um clube profissional que não tenha tanta cobrança como o Flamengo tem, para ele, né, gradativamente ir subindo essa escada. Mas ele já chegou por cima, ele começa em cima. É difícil, é complicado, não é para todo mundo. Muitos têm que dar um passo atrás, às vezes mais. No caso dele, até agora, ele demonstra um conforto nessa posição que é de extrema pressão o tempo todo, muito grande. Ele mostra uma capacidade para dirigir dentro do campo e para falar sobre o que ele fez, o que ele pensou, como ele se sente, as decisões tomadas, os eventuais erros que ele cometeu. Também com um traquejo que assim, não é uma coisa normal para um treinador tão jovem assim. E para 2025, eu acho que o Flamengo tem muito a ganhar com ele e ele também. A maneira como o Flamengo terminou o ano, vai terminar o ano jogando, principalmente se defendendo, momentos sem a bola, tentar recuperá-la. Hoje o Flamengo teve de novo 62%, 63% de posse, estava checando aqui. É um time que tende a ser muito melhor do que a gente já viu com o próprio Felipe Luiz na temporada do ano que vem. Vamos seguindo essa cobertura da rodada do... Tá aí, nação, é impressionante como o trabalho do Felipe Luiz está chamando a atenção. O Mengão em evolução com o técnico Felipe Luiz. Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, nação. Se o Felipe Luiz tivesse entrado antes, meus amigos, poderia ter salvado mais competições. Mais competições. A gente sabe que o Felipe Luiz ele foi colocado praticamente na fogueira, né? Quando o técnico Tite foi mandado embora e entrou o Felipe Luiz, praticamente ele foi colocado na fogueira e ele se saiu bem, se deu bem. Na minha opinião, é sim um excelente trabalho, uma boa evolução, principalmente porque é a primeira equipe dele como profissional, comandando ali o Flamengo, logo o Flamengo de cara, em momentos decisivos, tá se saindo bem. A gente vê o profissionalismo, né, que ele está exercendo no Flamengo. Vimos nessa partida contra o Criciúma, muita gente brincando, tal, entrega e tal. Mas a gente vê a evolução no futebol do Flamengo. E também queria falar um ponto clave aqui nesse vídeo sobre a volta do Luiz Araújo. Cara, isso aí vai ser importantíssimo para o Flamengo nesse início de temporada de 2025. Sabemos que vai ter inúmeros jogos. O Flamengo vai estar no Super Mundial de Clubes do 2025. E, cara, eu acho que o Flamengo vai sim fazer uma boa temporada nas mãos do Felipe Luiz. Se o Flamengo já tá começando, a decolar, você imagina o que vai acontecer com o Felipe Luiz tendo tempo, tem a pré-temporada nos Estados Unidos. Então eu acho que sim, nação, vai ser uma evolução gigante que vai acontecer no Flamengo aí já nos próximos dias, nos próximos meses. Eu creio que o torcedor do Flamengo vai ficar muito satisfeito com o técnico Felipe Luiz. Indiferente aí se vai mudar a diretoria do Flamengo ou não, vai ter as eleições aí nessa segunda-feira, mas eu acho sim que o Felipe Luiz deve permanecer no Flamengo. Eu acho que todo mundo está de acordo, o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho no Mengão. E amanhã, hein, tem o sorteio da fase de grupos do Super Mundial de Clubes. E aí, quem o Flamengo vai pegar no Super Mundial de Clubes? Você tá ansioso, Faz o seguinte, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu convido você a fazer parte aqui. Sempre trazemos as informações do Flamengo. E vamos fazer essa cobertura aí do sorteio da fase de grupos do Super Mundial que acontece no meio do ano que vem. Junho e julho de 2025. O futebol vai parar todo mundo para assistir essa
Supercopa do Mundo de Clubes. Vamos ver quem o Flamengo vai pegar. Amanhã a gente vai já ter uma noção do que pode acontecer, né? E um detalhe muito importante é o seguinte, o Flamengo já começa o ano com 320 milhões. 300, anote aí, são 320 milhões, 50 milhões de euros, se eu não me engano, na cotação atual, tá quase 320 milhões de reais já nos cofres do Flamengo, só pelo motivo dele participar do Super Mundial de Clubes. Olha só o que vai acontecer com o Mengão. Já começa o ano com 320 milhões de reais só por participar no Super Mundial de Clubes. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, se o Flamengo vai investir. Provavelmente vai buscar um novo reforço com a saída do Gabigol. E também vamos ver se o Flamengo vai repor algumas peças. Eu creio que por motivos de venda, se vai vender algum jogador, eu acho que isso deve acontecer somente depois do Super Mundial de Clubes, que é onde acontece aquela janela forte da Europa, né? Onde os clubes vêm para investir, porque começa uma nova temporada. Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação! Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça em dar aquela moral, deixe o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações, porque é assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.